Vamos trazer informações agora a respeito das parcerias público-privadas, que estão sendo uma ferramenta do Estado do Piauí para garantir a gestão de alguns espaços, garantia de investimentos também. Eu estou recebendo aqui no estúdio a superintendente da SUPARC, que é a doutora Viviane Moura, a Superintendência de Parcerias e Concessões do Governo do Estado, a SUPARC. Superintendente, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, eu que agradeço pela oportunidade. Bom, a parceria público-privada é um caminho sem volta, capital privado ajudando nos investimentos dos espaços públicos. Nós tivemos já aqui o terminal rodoviário, ginásio Lindolfo Monteiro e alguns outros equipamentos públicos que estão passando por esse tipo de procedimento. Vamos então falar de um deles que está aí a ponto de também entrar nessa parceria, que é o Centro de Convenções. Já existem empresas interessadas em investir no Centro de Convenções? Bom, todos os projetos que a gente lança para licitação, a gente tem um cuidado de antes fazer a etapa de audiência pública, né? A gente disponibiliza os estudos através de consulta e a audiência pública serve como um termômetro para a gente avaliar se tem empresas interessadas nos projetos. Várias empresas apareceram, né, durante a sessão da audiência e isso para nós é uma sinalização de que o mercado está interessado no projeto. A gente só tem certeza da participação no dia da sessão de recebimento dos envelopes. O papel da empresa, além de fazer a mobília, vai ter também de construir um estacionamento garagem. Na verdade, assim, a empresa tem várias obrigações. A principal delas, e é o principal objetivo desse projeto, é que ela faça a gestão do equipamento e promova eventos, que é o foco do Centro de Convenções. E aí, como obrigação indireta, ela tem que concluir a obra, mobiliar e equipar o equipamento. Até porque, assim, o Centro de Convenções só funciona se ele estiver concluído e se estiver devidamente mobiliado. É uma consequência da concessão, né? É uma obrigação indireta a entrega do equipamento pronto para começar a operar. Mas e como é que ele vai concluir uma obra cujo projeto já prevê investimento público? Na verdade, assim, a previsão de investimento público, ela existia. O contrato com a empresa que foi contratada pelo governo através da Secretaria de Turismo foi destratado. A gente não podia fazer o objeto, não podia trabalhar a concessão sem que essa etapa fosse concluída, né, fosse resolvida. Nós estamos trabalhando com um modelo que oferece riscos para a iniciativa privada. Se a gente, por exemplo, deixasse a previsão da conclusão da obra por conta do governo do Estado, muito provavelmente a gente teria uma licitação sem participantes, porque o risco era muito alto em razão da imprevisibilidade da entrega. Então, a gente foi modelando, arrumando os arranjos e o arranjo mais adequado para chamar a iniciativa privada e mais atrativo foi o arranjo em que permite a conclusão da obra pela iniciativa privada. Então, eles vão pegar a obra não pronta? Exatamente. Vamos ter um pedaço ainda de obra, praticamente menos de 10%, para concluir. O Estado fez mais de 90%. Então, o Estado não vai fazer mais nada em relação a... O Estado não entra mais, o privado conclui a obra conforme, na verdade, conclui conforme o que está previsto, né? Pelo contrato do governo, conclui a obra, equipa, mobília e começa a operar. Então, o dinheiro dos 10% não chegou a ser investido? Não, a minha pergunta era essa daí. Se o contrato não previa um recurso, né, para a construção da obra, com dinheiro público... Exato. É só para as pessoas entenderem. Tá. Quando o Estado faz um contrato público, né, em que o Estado paga, o Estado remunera conforme vai recebendo a obra. E aí, cada etapa de obra, o Estado vai lá e paga. Então, nesse caso, o que aconteceu? O Estado dependia de uma parte de recursos da União, que não se configurou, eram recursos que vinham de empréstimo. Esse recurso não chegou, portanto, a obra teve que ser suspensa. A gente tinha duas possibilidades para fazer o modelo da PPP. Ou botando a obra ou não. Se a gente não colocasse a finalização da obra dentro do projeto, o risco era muito alto de não aparecer ninguém para operar o equipamento. Porque ninguém saberia quando a obra seria pronta. Exatamente. Porque a gente está falando de recurso público. Recurso público, independente de ser do Estado do Piauí, do governo federal, do governo municipal, a gente nunca tem a certeza de que ele vai se configurar conforme foi feito. Ainda que exista orçamento público, a regra da imprevisibilidade, hoje ela vigora em razão desses altos e baixos da economia. E o governo do Estado do Piauí depende muito do governo federal. Doutora Viviane, falando agora a respeito de centro administrativo. Centro administrativo a ideia da SUPARC era que ele se concentrasse num só lugar, que a administração pública estivesse o mais perto possível.
Isso poderia entrar também numa parceria público-privada? Como é que está essa discussão? Esse estudo já está pronto. A gente vai levar para o Conselho Gestor do dia 9 de setembro, já para que o Conselho avalie a modelagem, eles autorizando o modelo conforme está estudado. O secretário de Administração vai ver esse projeto antes do Conselho, como foi que foi todo estruturado, e eles autorizando é um projeto que a gente ainda trabalha com audiência e consulta pública para esse ano, para o final do semestre. E é um projeto que tem esse objetivo, concentrar todos os órgãos, isso diminui despesa, inclusive para o Estado, a gente trabalha com mais eficiência, inclusive na entrega e resposta dos serviços para a população. E a ideia do governador é que todos os equipamentos e as unidades juntas haja uma maior integração dos próprios servidores. A ideia é basicamente essa. E onde entra a iniciativa privada? Veja, todos os órgãos públicos têm contrato com empresas privadas. A gente basicamente sobrevive da atividade meio dessa relação com o setor privado. Limpeza, administrar a parte de gestão de segurança, vigilância, que é portaria, já é feito pela iniciativa privada. Então, quando a gente fala de uma PPP, nesse que é o que a gente chama de PPP social e PPP de prédios públicos, a gente está só transferindo esse monte de contratos que hoje são celebrados com várias empresas para uma empresa só que será responsável pela administração da parte predial, oferecer a parte de manutenção e os equipamentos para que esse centro administrativo funcione. Nesse caso, com a reforma, a gente chama de retrofit, porque a gente não pode mexer no centro administrativo, porque por conta de ser um patrimônio tombado e tal, a gente tem que trabalhar com um retrofit que modernize sem perder as características do local. Muito bem, então o centro começou e já está pronto o projeto. Centro administrativo, sim. Centro administrativo, Isso. perdão. Bom, vamos falar agora do um outro assunto, uma outra parceria que tem sido aguardada demais, a da rodovia Transcerrado. Esse é um projeto também que a gente está concluindo. Qual era o grande desafio para a gente lá na superintendência? Era atualizar um estudo de tráfego. Porque o primeiro estudo que a gente tinha era de 2010, muita coisa mudou, o cenário da produção do Estado mudou completamente, então a gente precisava atualizar para melhorar o estudo. Esse estudo de tráfego foi feito, foi atualizado, semana passada a equipe terminou e a gente vai levar também para o Conselho do dia 9 um resultado, o primeiro resultado preliminar para avaliação de cenários. Esse é um projeto que a gente termina até final do mês de setembro, outubro, toda a parte de estruturação jurídica para passar para a fase de audiência e consulta. É um dos projetos também que está na nossa carteira como prioridade do governo. O governador tem alguns projetos que ele, na avaliação e um planejamento, pensando no planejamento estratégico do Estado, são projetos que a gente tem que dar prioridade e mais celeridade. Agora, doutora Viviane, existe a possibilidade de que ele não seja rentável? Porque o trânsito de grandes carretas, por exemplo, lá é muito sazonal. É durante um período concentrado do ano. Existe. Assim, não é que não seja rentável. É a modalidade que a gente vai escolher, o modelo de contrato que a gente vai escolher. Qual o instrumento mais adequado para uma rodovia em que a gente não tem a tarifa de pedágio com uma única receita capaz de suportar a amortização do investimento e a operação e manutenção. A gente tem que desenhar um modelo, primeiro, que não sobrecarregue na tarifa de pedágio. A gente não pode dar uma carga muito pesada nessa tarifa, porque senão a gente também inviabiliza o negócio. A produção. Não é esse o objetivo. A gente está trabalhando de estrada e não de mais custos. Exato. Né? A gente está trabalhando nesse projeto junto com a ProSoja, que é a Associação dos Produtores de Soja dos Cerrados. É um projeto em que a gente tem que dialogar bastante para não perder a produtividade. A gente tem que ter o equilíbrio. O equilíbrio é rodovia funcionando, ela é base para escoar a produção, mas ela não pode também ser uma base de receita para o privado que onere demais os produtores. Então, o Estado vai ter que entrar, muito provavelmente vai ser uma PPP que o Estado vai ter que pagar uma contraprestação, mas que se equilibra ao longo do tempo, porque na medida em que a rodovia é implantada, ela induz o crescimento. Então, vale a pena o Estado bancar por algo que vai gerar riqueza? Vale. Não seria mais ou menos gera isso, né? imposto. Gera crescimento econômico, né? Enfim, realmente é o tipo de investimento que vale a pena, infraestrutura, né? Para provocar desenvolvimento. Para finalizar, doutora, em relação ao Hospital Infanto-Juvenil, existe uma possibilidade de parceria público-privada que possa ajudar aquele hospital a se manter? Ele tem tido muitas dificuldades estruturais. Esse é um projeto que a gente já vinha falando sobre ele, né?
terminamos os estudos, agora a gente vai partir para a parte de diálogo. A gente precisa apresentar para as entidades, algumas entidades, e é um projeto que o governo do estado autorizando, o conselho gestor autorizando, agora também no dia 9 de setembro. A gente tem uma pauta bem extensa para o dia 9, porque muitos estudos a gente foi concluindo e o conselho precisa autorizar para que a gente passe para as etapas subsequentes. A gente vai para audiência e consulta, vai fazer uma consulta às entidades para que eles conheçam o projeto, saibam como é. Uma coisa que eu preciso, que é fundamental, que as pessoas precisam saber, é que não muda o formato de gestão do hospital. Continua sendo SUS, a equipe médica continua sendo do Estado, enfermeiros, ninguém vai pagar por consulta, não muda nada. A gente, na verdade, só muda o formato de atuação dos contratos administrativos que existem lá. O hospital infantil já tem pessoal de limpeza que é terceirizado, já tem pessoal de vigilância que é terceirizado, já compra equipamento e medicamento terceirizado, porque compra de privado. A PPP enxuga esse monte de contrato, transforma num contrato só, e esse privado vai ser responsável por construir o novo hospital infanto-juvenil, na forma como as pessoas merecem e como a população de Teresina e do Piauí merece. E ele lucra como? Como é que funciona a rentabilidade de um projeto desse? No serviço meio, na atividade meio. O Estado vai pagar e vai amortizar ao longo de 25 anos o equipamento. Na verdade, para as pessoas entenderem o que é que o Estado vai fazer. Uhum. O Estado está contratando um privado que vai fazer um hospital novo, né, por 130 milhões, que é a base referencial que a gente tem hoje de orçamento, por 130 milhões, e o Estado vai pagar esses 130 milhões ao longo de 25 anos. Junto com esse valor que o Estado vai pagar por essa amortização do investimento na obra, o Estado vai pagar para a operação e manutenção, o que já paga hoje para a iniciativa privada fazer nos hospitais. Então vai contratar uma empresa para fazer limpeza, administração e coisas do tipo que também vai construir a estrutura do hospital. Exatamente. É mais ou menos isso. E só faz sentido fazer isso numa PPP se gerar economia. E a gente está mostrando, através dos estudos econômicos financeiros, que mesmo o privado fazendo a obra, operando e mantendo durante 25 anos, ainda é mais econômico do que o modelo atual. Por que será? Burocracia? Não, custa caro? É porque o custo do dinheiro público ele é caro. Porque, assim, quando o privado participa de um processo licitatório, ele já vem para uma licitação já entendendo que o governo paga atrasado. Então, tem um custo, que é o que a gente chama de risco público. O custo do dinheiro pago pelo governo, não é só do Piauí, é na administração pública, ele é mais caro. Nós temos, assim, quando a gente trabalha com processos licitatórios, a gente trabalha com processos licitatórios burocráticos. E tudo isso não gera celeridade, o atendimento no tempo adequado para o cidadão. E isso isso precificado é mais caro. Muito bem. Quero agradecê-la. Muito obrigada, doutora Viviane Moura, pela participação aqui conosco. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Prazer é todo nosso superintendente de parcerias do governo do Estado. Parcerias e concessões, hein? Parcerias e concessões da SUPARC.